O nosso trabalho vai discorrer sobre a logística humanitária e o foco é o auxílio aos refugiados nas organizações não governamentais de São Paulo. Para entender melhor sobre a logística humanitária, é importante entender um pouco sobre a logística em si, que sempre esteve presente na vida humana desde as primeiras civilizações, e com o tempo, principalmente após a Segunda Guerra, seus conceitos e aplicabilidade foram aprimorados para obter lucro na área empresarial. Basicamente, a logística entra nas organizações com a função de manuseio de materiais, tempo, serviço e distância, do ponto inicial até o ponto final com eficiência e eficácia. A logística humanitária aplica os mesmos conceitos da logística citada anteriormente, mas diferente da logística empresarial, o objetivo dela é dar auxílio às vítimas de catástrofes naturais, como, por exemplo, terremotos, furacões e maremotos. Também oferece auxílio às vítimas de atentados terroristas, guerras ou qualquer situação que torne alguém refugiado. Quando a logística humanitária vai de fato ser aplicada, ela deve ser organizada de uma forma que o auxílio chegue às vítimas de uma maneira organizadíssima, sem que haja falta ou excesso dos produtos no tempo oportuno. Esses passos eles devem ser seguidos para que seja possível salvar o maior número de vítimas. Bom, quando nós vamos explicar sobre a logística humanitária, nós percebemos as diferenças entre ela e o empresarial. Pelo fato da logística humanitária tratar de catástrofes naturais, terrorismos, guerras e perseguições, ela não possui uma demanda definida, diferente da logística empresarial, que consegue obter preparação dos produtos, pessoas, em um tempo já previsto. Na logística empresarial, as informações, em sua grande maioria, são seguras, mas quando nós falamos de eventos tratados pela logística humanitária, torna-se um problema adquirir informações vindas de fontes seguras. Uma outra diferença que pode ser citada, apesar dela ser clara, é que a logística empresarial ela tenta gerir problemas de uma organização, enquanto a logística humanitária está em uma jornada contra o tempo, tentando vencer desafios em busca de salvar o maior número possível de vidas, trazendo para elas uma possibilidade de recomeço para uma futura inserção na sociedade. Para conseguir administrar os serviços, a população em situações de catástrofes e desastres, foi criado a Defesa Civil. Ela é um órgão vinculado ao Ministério da Integração Nacional, dividido em 3 níveis da federação, que são eles: a União, o Estado e os municípios, e são responsáveis por atuar nas áreas de prevenção, elaboração e resolução a desastres ou riscos. Ela também entra em ação quando é necessário reconstituir o local afetado e para dar auxílio à população. Através dela, é possível evitar o acontecimento de algumas catástrofes e de alguns desastres, e caso aconteça, o impacto às vítimas ele é menor. Como existem diversas organizações e elas precisam se comunicar, se tornou necessária a criação de alguns sistemas. Um que se destaca é o IASC. O IASC ele é um órgão criado pela resolução e ele tem a função de ser um programa de diálogo entre as administrações de tomadas de decisões. Ele envolve não só as Nações Unidas, mas ele também é uma comunicação entre ela e ONGs de processos humanitários. O IASC ele é o único comitê responsável por promover a comunicação da ONU com qualquer outra organização. E, por fim, a chave para que uma organização ela atinja seu sucesso é que ela obtenha a capacidade de administrar seus esforços e coordenar o seu nível de empenho. Através disso, ela obtém uma colaboração com seus fornecedores e um planejamento estratégico melhor. Assim, ela recebe uma gestão de informações com mais qualidade. As entidades da comunidade de socorro internacional divergem em relação às suas normas, segmentos e conduta. Geralmente, as instituições exercem suas funções de maneira isolada e autônoma, na cadeia de atenuação e na administração das operações logísticas, armazenamento, transporte e distribuição. A carência de modo habilitado de gerenciamento entre corporações. Uma estrutura para enfrentar unicamente impasses logísticos e ramos operacionais substanciais e realizar o uso de maneira mais eficiente dos recursos escassos e custosos, encaminhou a origem do Centro Logístico Conjunto das Nações Unidas. O UNJLC age como um sistema de informação de ajuda logística, agregando estratégia, colhendo, analisando e divulgando dados juntos dos agentes humanitários e não humanitários, abrangendo também informações espaciais por intermédio do GIS,
sistema de informações geográficas. Portanto, as organizações podem aprimorar as suas operações em relação aos custos, respostas e estoques de pré-posicionamento. Quando se aborda sobre a questão migratória no âmbito mundial, é normal relacionar a guerra ou a urgência de batalhas étnico-religiosas, uma carga fundamental para compreender a expressividade e os sentidos dos fluxos migratórios. Em outras situações, acontecimentos climáticos intensos como tsunamis, terremotos, secas prolongadas, desertificação de áreas agricultáveis e etc., são encarados como causas-chave para as migrações. Mas antes de qualquer conclusão precipitada, é necessário diferenciar os termos imigrante e refugiado. As pessoas que saem em busca de refúgio são diferentes de imigrantes. Essa diferença se dá ao fato que o imigrante é qualquer indivíduo que muda de um país para outro, enquanto o refugiado muda por conta de guerra ou medo de perseguições, que podem ocorrer por diversos motivos. Os principais motivos são raciais, religiosos, de nacionalidade, social ou político. Segundo dados divulgados pelo Acnur, houve um recorde em 2017 no número de deslocamentos forçados que ocorreram pelo mundo todo. Alcançou-se um número de refugiados jamais tido antes. 68,5 milhões de pessoas estavam deslocadas por guerras ou conflitos até o final de 2017, o que corresponde a uma a cada 110 pessoas em relação à população mundial. A maior parte da população de refugiados ela está abrigada em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Dessa forma, há uma certa falta de estrutura nos países para acolher devidamente todas essas pessoas. Com isso, a América é o continente que mais recebe refugiados reassentados, sendo o Brasil um dos destinos para essas transferências. No Brasil existem alguns órgãos atuantes importantes, e um exemplo seria o CONARE, que é um órgão multiministerial que ele é composto pelo governo brasileiro, pela sociedade civil e também pela Acnur, que é outro órgão importante. Nesse caso é um órgão que faz parte da ONU e é voltado para essa questão de refugiados. O CONARE ele tem o objetivo de reconhecer e tomar decisões sobre as condições dos refugiados aqui no Brasil, além de promover também uma integração local dessa população. A legislação brasileira sobre os refugiados tem duas leis pró deles. A lei de número 9.474/1997 e a segunda lei de migração, número 13.445/2017. A primeira lei diz que os refugiados podem procurar auxílio assim que pisar no território brasileiro, sem nenhum problema ou distinção. A única coisa que ele tem que fazer é procurar primeiramente a Polícia Federal, que seria o primeiro contato do refugiado. A lei de imigração permite que ele tenha os mesmos benefícios do cidadão comum, ou seja, emissão de CPF, RG, carteira de trabalho e coisas assim. Durante a solicitação de refugiado, o primeiro refugiado vai ter contato com a Polícia Federal, sem nenhum problema. Depois, ele vai emitir os documentos para que seja encaminhado para o CONARE. E depois do CONARE, ele vai ter que fazer uma entrevista para ver se ele é realmente um refugiado, se ele vai receber o título de refugiado. Caso ele não consiga, ele pode detectar novamente sem nenhum problema. Só que o documento ele pode ser tanto individual como familiar, e que ele tem que ter um maior de 18 anos, sem nenhuma distinção. Como vocês podem ver o funil, é muito complicado depois do CONARE você ganhar uma solicitação de refúgio. Por quê? Porque até a documentação ser emitida, a entrevista ocorrer, são poucos funcionários para muitos refugiados, mas a gente mesmo assim tenta abrigar todos de maneira igualitária e no bem-estar, pensando no bem-estar de todos. Logística no campo de refugiados. Campos de refugiados são organizações não governamentais ou internacionais que procuram a assistência básica, como kit de higiene, alimentação, coisas para a sobrevivência dos próprios refugiados. Só que cada um vai ter a sua singularidade, que a demanda é diferente, as verbas recebidas são diferentes, as doações são diferentes, tudo vai ser muito único. Então, para você analisar isso, o sistema de layout, o sistema de organização é essencial você ter. Ainda mais com todo o cuidado de estudo, para saber onde você vai localizar esse campo, do que você vai receber, qual o transporte utilizado e coisas assim. O layout, o indicado seria você ter as cabanas de emergência, uma
Um sistema no centro do campo, outro perto da entrada para que refugiados novos recebam vacina, porque você não sabe de onde veio. Eles vão falar e caso eles não tenham recebido a vacina, não contagiar os que já estão lá dentro. Tudo bem? Outra coisa, as moradias, colocar essa banda de moradia, a estocagem perto da entrada e do lado uma praça de alimentação, não uma praça em si, mas onde eles vão se alimentar, beleza? E caso você consiga uma horta para que você não dependa tanto de uma demanda volátil, porque você não sabe a verba que você vai receber, se é muito, se é pouco, e as doações é a mesma coisa, tudo bem? Preste atenção que quando você tiver uma horta, você talvez sobre recursos. Se caso sobre, o próprio campo pode decidir se ele vai vender aquilo para comprar outras coisas para a sua assistência básica, se não, ele pode apenas doar para outras instituições. Outra coisa importante, caso caiga, uma escola para línguas, para que o refugiado não fique dependente daquele local. É um local temporário, tudo bem? Pensando assim, ele vai ter uma alta independência fora daquele local, já que ele vai falar a língua daquele país, ele vai poder morar fora. Tudo. O sistema de organização. O escolhido e mais eficaz seria o Gilman 2010, que é a Aliança Orquestrada. A Aliança Orquestrada diz que todos os voluntários que estão em volta obedeçam e sigam o conselho de um único gestor. O gestor seria aquele voluntário mais velho, mais antigo, que estaria lá mais tempo, mais experiente. Não que ele tome algumas decisões, porque seria grupal, mas a sabedoria e experiência no local deixaria ele um ponto a mais para que os outros escutem ele. Outra coisa, já que você tem que saber o que vai sair, o que vai entrar, as doações que entram, as doações que saem, para onde foi um produto, para onde foi aquele recurso, e a gente tem que saber isso. O sistema curso é muito eficaz, a teoria dele é muito eficaz. Na teoria, são vários computadores que obedecem, entre aspas, um só, mas aí um só ele só divide as informações. Ou seja, caso você chegue aqui, ó, uma informação aqui, vem para cá, e todos os outros vão receber essa mesma codificação. Todos vão saber o que está acontecendo. Desde uma documentação básica a um item que saiu da estoque. Não tendo problema, tendo total controle sobre o campo de refúgio. Tudo bem? Você tendo um sistema desse, de organização básico, um layout adequado, você vai conseguir facilmente mantê-la e também dar uma assistência básica excelente para todos os refugiados que você receber. Você não sabe quantos vai receber, mas você vai procurar atender o maior número possível, dando aquele auxílio para que eles se tornem independentes e consigam reconstruir suas vidas. Bom, e para que a assistência a essa população se tornasse mais ampla e eficiente, a criação de organizações voltadas para esse cenário foi de extrema importância. E essas instituições, que têm como objetivo ajudar os refugiados, elas fazem parte do terceiro setor, sendo organizações não governamentais e sem fins lucrativos. Há, no entanto, uma expansão das organizações do terceiro setor, o que sugere uma necessidade cada vez maior de uma gestão com qualidade para que os projetos dessas instituições tenham continuidade. O bom funcionamento dessas organizações e a obtenção de resultados positivos por elas dependem de uma série de fatores, como, por exemplo, o bom planejamento e o controle das suas atividades, a criação de estratégias para a obtenção de recursos e também para a utilização adequada deles, a formação de parcerias, a logística bem aplicada nos processos e nas atividades, dentre alguns outros fatores. Nesse momento, podemos perceber a importância da logística humanitária e social e também que os conceitos básicos de administração logística, eles são aplicáveis em todas as atividades de qualquer organização. A gente pode entender também que a logística social, ela tem o intuito de gerar um aperfeiçoamento no atendimento das necessidades básicas dos beneficiados pela instituição e também dos seus direitos legais e humanos. Tudo isso sem uma contrapartida econômica direta. A aplicação dos conceitos logísticos nas organizações do terceiro setor, ela pode ocorrer nas etapas do planejamento, pois é viável que essas organizações dividam o seu planejamento nos níveis estratégico, tático e operacional, fazendo planos e estratégias, pensando em como eles vão ser colocados em prática e depois fazendo o acompanhamento e o controle das tarefas que foram definidas e que são tomadas como base para o alcance de uma meta maior. Bom,
Com o planejamento ocorrendo de forma precisa e eficaz e com acompanhamento e o controle das atividades, a entidade ela vai ter uma capacidade maior de visualizar os possíveis desafios que virão e assim tomar decisões melhores e de forma mais rápida, garantindo uma melhor resolução dos problemas e imprevistos que virão. Também na etapa de gestão de transporte, onde deve existir uma atenção maior para o gerenciamento, supervisão e o acompanhamento de algumas informações fundamentais, como o consumo de combustível e a otimização de rotas, por exemplo. Bom, esse transporte nas organizações de ajuda humanitária, ele não possui um modal específico, podendo ser até multimodal. O modal a ser escolhido ele vai depender muito da organização que está solicitando ou promovendo esse transporte. No caso de organizações maiores, que possuem uma atuação a nível internacional, elas podem valer-se do modal aéreo, já que através dele elas podem conseguir alcançar distâncias maiores em um tempo menor, sendo esse o modal mais adequado para situações de emergência, por exemplo. Já para instituições menores, com menos recursos e que atuam apenas em um estado ou cidade brasileira, por exemplo, o transporte tende a ser através do modal rodoviário, pois ele é o mais abundante, o de mais fácil acesso e mais tangível para organizações pequenas. Porém, para muitas instituições, possuir uma frota própria acaba sendo inviável devido ao alto custo. Assim, é muito comum a terceirização desses serviços logísticos. Também na etapa de acondicionamento de materiais, onde é muito importante que as instituições e a transportadora verifiquem a composição e o volume dos produtos e doações que estão sendo transportados e aí avaliem se há necessidade de adquirir materiais como espumas, plástico bolha, embalagens mais justas ou refrigeradores e outras coisas que vão depender do produto que se está transportando. Tudo isso para evitar que haja danos ou avarias a esses produtos e doações, porque desperdícios eles sempre devem ser evitados, mas principalmente quando se trata de ações de ajuda humanitária. Também na etapa de integração das partes, pois para que todo o processo flua bem, é imprescindível que todas as áreas se comuniquem e que haja a maior socialização de informações possível. É muito importante que todas as etapas elas estejam se comunicando e que hajam pessoas encarregadas por monitorar essas etapas e conseguir informações em tempos reais para saber se está tudo ocorrendo conforme planejado. E também, em muitas outras etapas, podem sim ocorrer a aplicação de conceitos logísticos. Bom, e para obter mais informações sobre o assunto tratado no trabalho, no dia 22 de setembro de 2018 foi realizada uma visita ao ADOS, que fica localizado na cidade de São Paulo, e é um instituto de integração de refugiados. Todas as informações colhidas pelo grupo lá foram fornecidas por um dos colaboradores da área do RH e também responsável pela gestão dos voluntários, que se chama Lois Philippe. Bom, o ADOS, ele é uma OCIP que atua junto aos refugiados e também outros estrangeiros vítimas de algum tipo de imigração forçada, a fim de reduzir os obstáculos que eles enfrentam para sua reintegração efetiva na sociedade. E para promover essa integração e essa inclusão social dos refugiados, a organização ela criou alguns projetos. Dentre os projetos da ADOS, 3 principais podem ser citados, e são eles: o ensino de português, que consiste em aula de português para os refugiados, o Mente Aberta, que se baseia em aulas de idiomas, no caso inglês, espanhol e francês, ministradas pelos refugiados, que é uma forma de gerar renda para esses refugiados, e também o Trabalho e Renda, que é um projeto que busca a inserção dos refugiados no mercado de trabalho. Bom, mas como eles fazem para obter materiais didáticos para a realização das aulas? Bom, parte do material didático é adquirido através de doações da Aliança Francesa e a parte que compõe os materiais das aulas de português são feitos pelos próprios professores. E os recursos humanos doados é composto inteiramente por voluntários, ou seja, não tem nenhuma pessoa ali que é contratada. Um dos maiores desafios que o ADOS tem é justamente obter recursos suficientes para conseguir atender os refugiados com qualidade.
Com isso, a gente pode perceber que, como essa dificuldade em obter recursos, é muito necessário e indispensável que haja o controle daqueles recursos que já se tem, para que não ocorra o uso errado deles e nem o desperdício. Para isso é necessário um bom planejamento e a criação de estratégias para a obtenção de recursos. Nesse caso, os bazares são uma realização adotada pelo ADOS como uma fonte de receita. E isso é uma boa estratégia, visto que os custos que se tem para se fazer o bazar não são custos altos, até porque os materiais e os produtos que vão ser vendidos nesse bazar são arrecadados através de doações. O planejamento no bazar ele vai servir para determinar uma série de questões, e algumas delas podem ser, por exemplo, como que o evento vai ser divulgado, como que os produtos vão ser alocados no local para que haja uma melhor utilização do espaço, como vai ser feita a tabela de preços, como que vão ser as formas de pagamentos, quais as formas de pagamentos que vão poder existir ali, o que vão ser feito com aqueles produtos que não forem vendidos, dentre muitas outras coisas. Também a estratégia utilizada no treinamento de recursos humanos é algo que perceptivelmente é econômico, visto que os próprios voluntários veteranos, eles vão treinar os recém-chegados e aí não vai ter gastos com contratações ou outros gastos do tipo que são próprios com o treinamento de recursos humanos. Quanto à gestão dos recursos financeiros e materiais, o ADOS conta com uma empresa especializada no assunto para realizar um exame sistemático de todo o balanço do Instituto e verificar se os recursos eles estão sendo realmente utilizados da maneira correta. Nesse caso, a terceirização do serviço é uma estratégia interessante, visto que a administração dos recursos é algo muito importante, é algo fundamental para as instituições. Então, se ela puder ser feita por pessoas especializadas nesse assunto, vai ser melhor, porque ela vai ser mais eficiente. Ao decorrer do trabalho, achamos alguns problemas no resultado. Por exemplo, a falta de verba e controle de doações. A falta de verba é porque é uma demanda irregular, você nunca sabe quanto você vai receber, então você não tem como investir. E o controle de doações é que, às vezes, o local recebe doações que não precisam, como roupas de arquiteto já com investimento, e outros lugares continuam necessitando disso. Então foi um problema encontrado por nós. A organização de hortas como um meio de arrecadação de bens para as organizações, bem como para consumo dos refugiados. Propiciar o vínculo com bancos em prol de uma melhor administração dos recursos financeiros adquiridos. Criação de um centro de distribuição para receber todo tipo de doações direcionadas às entidades humanitárias, juntamente com o marketing e interligação com as organizações que carecem desses donativos. As operações internas do centro de distribuição devem funcionar com base no just-in-time, para evitar excesso de estoques e os desperdícios, prezando pelo controle e organização precisa dos dados e análise de demanda das corporações, pois é muito comum elas receberem produtos das quais não necessitam, deixando muitas vezes outras sem determinados itens. A administração do estoque, idealizada pelo grupo, deve se basear nos princípios PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, ou EPS, último que entra, primeiro que sai, junto com radiofrequência e etiquetas inteligentes. Bom, a localização desses centros de distribuição humanitários, ela deve ser estratégica, de maneira que esses centros eles fiquem localizados nas regiões próximas a fronteiras e em regiões que mais recebem refugiados, e ou também em regiões mais centrais, que têm capacidade de fazer uma maior integração dessas regiões proximais. E a formação desses centros de distribuição pensado, ela pode ocorrer através da união de todas as instituições interessadas.